Gente, boa tarde. A gente vai dar mais alguns minutinhos antes de começar para o pessoal que ainda está entrando, tá bom? Já já a gente começa. Vou dar só mais um minutinho e a gente já começa. Me avisem se vocês estão ouvindo bem aqui no chat. Se tiver qualquer problema de áudio, vocês sinalizam a gente aqui, por favor, tá bom? Obrigado, viu? Bom, gente, eu vou começar aqui fazendo uma introdução rápida enquanto mais algumas pessoas se conectam. Então, vou seguir o exemplo de alguém que mandou aqui no chat um boa tarde barra boa noite, porque eu também sempre fico na dúvida, 6:30 é um horário meio nebuloso, nunca sei se é mais à tarde ou à noite mesmo. Mas então vamos lá, eu sou a Lari, trabalho aqui no iFood com comunidade de tecnologia e hoje pela primeira vez a gente está trazendo o nosso primeiro meetup de engenharia, o tema da vez é SRE, então a gente tem aí 3 pessoas feras no assunto para compartilhar um pouco do aprendizado e da experiência de cada um deles. Mas antes de eu passar a bola para a nossa agenda, eu tenho alguns recados importantes sobre como vai funcionar aqui o nosso meetup. Então, as dúvidas que vocês tiverem, tanto durante a apresentação do Fernando, quanto durante a apresentação do Hugo e do Requena, vocês podem mandar lá no slide, nesse código aqui, 96920. Quem nunca usou slide antes, vocês podem, mesmo se você não tiver uma pergunta, é legal você entrar, porque você consegue votar nas perguntas que estão sendo feitas lá, e dependendo do volume de perguntas que a gente tiver e o tempo que sobrar no final, a gente não vai conseguir responder todas, então a gente vai priorizar as que estão mais votadas. E para todo mundo sair feliz aqui, de repente com um jantarzinho na faixa, a gente vai sortear 3 vouchers de R$ 40 aqui do iFood. E aí, como que vai funcionar para vocês participarem do sorteio? Vocês têm que seguir a gente no Instagram, @iFoodUniverso, e marcar a gente nos stories com essa hashtag iFood Engineering Meetups. Aí deixem o seu perfil público para a gente conseguir ver que no final a gente vai fazer o sorteio das 3 pessoas. Eu vou anunciar os 3 vencedores que vão ganhar um jantar na faixa. E aí, por fim, antes de passar para o Fernando,
eu queria fazer uma perguntinha rápida para vocês, que é: há quanto tempo você trabalha com SRE? Então, queria pedir para vocês acessarem aqui o mente.com e colocarem esse código. Eu vou, inclusive, compartilhar com vocês aqui em tempo real para ver o que vocês estão respondendo, para a gente saber se vocês já são da área há algum tempo ou se a gente tem uma galera mais curiosa que está querendo entender mais do universo, enfim. Podem acessar aqui, mente.com, as regrinhas estão aqui em cima com o código. Vou dar aí uns 2 minutinhos para vocês responderem. Tem bastante gente curiosa, então, ou que está querendo começar na área. Legal. Dá mais um minutinho e eu já passo a bola para o Fernando. Caraca, muita gente curiosa. Muito bom. Então tá, gente, vou deixar aqui, vocês podem entrar aí, quem quiser ainda, a gente vai conseguir, a gente fica com esses resultados até o final, então quem quiser responder depois, fiquem à vontade. Relembrando, então, quem tiver dúvidas durante as apresentações, mandem no slide, eu vou reforçar o código aqui para vocês no chat também. E agora, sem mais delongas, vou passar para o Fernando, para a gente começar com a nossa agenda. Fernando, com você. Deixa eu compartilhar aqui. Lari, quando a gente pode fazer interação aqui no chat mesmo? Com certeza. Mandem comentários aqui, fiquem à vontade, mas vamos concentrar as perguntas lá no slide, que daí fica mais fácil para responder no final. Boa, enquanto eu vou pegando aqui para compartilhar. Pessoas, vocês vão dizendo aí que cidade vocês estão. Só para facilitar aí o trabalho do slide, fiz um QR Code. Eu não testei, tá? Então vocês me perdoem. Mas... Olha o teste, Prod. Bate uma foto aí e vê se está funcionando. Então, vão falando aí em que cidade vocês estão e qual a profissão de vocês. Também depois, se quiser falar com a Larissa, eu sei que o iFood está contratando, aí depois eu faço da minha empresa. Boa. Funcionou aí, gente? Teste em produção. Teste AB. Para mim funcionou sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu ajudei a montar 2 equipes de SRE no passado recente e ajudei a pivotar uma equipe que era anteriormente conhecida como DevOps Engineer para SRE. Então, isso aqui é uma parte das minhas lições aprendidas e uma coletânea sobre o que eu penso das coisas que o Google escreveu e outros recursos que tem aí na internet de documentação, livro, etc. Bom, eu atualmente estou como Developer Advocate na Zup, mas meus últimos trabalhos estavam relacionados à liderança técnica, especificamente CTO em startups, uma de inteligência artificial e a outra focada em educação, então uma EdTech. E aí tem um podcast, então se vocês quiserem me adicionar e depois bater um papo, fique à vontade, mesmo que não seja sobre SRE ou outras coisas, estou super aberto. Também eu não posso deixar de dizer, porque senão vão depois ficar bravos comigo, além do iFood, a gente lá na Zup está contratando gente, então se você... Esse meetup é do iFood, então primeiro você vai olhar nas vagas do iFood. Então, depois, se não encontrar nada, dá uma olhadinha lá nas vagas da Zup e se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, a gente conversa. Bom, sobre a Origins, então esse RE é engraçado, é que ele foi criado pelo Brent Taylor
em 2003. Então, ele é anterior ao que a gente conhece de DevOps, que a origem ou quando ele começou a ser concebido, discutido, foi lá em Toronto, na Agile Conference, em 2008. E é só que o SRE ele vai tornar público oficialmente, com uma vasta documentação, a partir de 2016, quando eles lançam o livro sobre SRE e como o Google roda as coisas em produção. E depois disso, você vai olhar, vai perceber que tem vários vídeos, texto, etc., que eles fazem muita referência com DevOps e eles vão comentar sobre o que... deixa eu mover aqui a telinha aqui para não me sabotar. Que tem uma relação intrínseca com o DevOps, mas dentro da abordagem do Google. O que é, então, de fato, para mim, especificamente, é uma abordagem de engenharia de software para a operação de TI. E ela tenta sempre encontrar um equilíbrio sobre lançar novas funcionalidades, então, aqueles velho desafio de manter um ambiente super estável, seguro, sem disponibilidade, mas aceitar novas funcionalidades que normalmente, se você puxar o histórico em pesquisa, em relatório, em estatística, quando tem uma mudança em produção, normalmente é quando acontece os maiores problemas relacionados à indisponibilidade. E aí é um dos pontos críticos. Então, achar esse equilíbrio é sempre um grande desafio. No que no passado foi muito maior, porque as pessoas eram sysadmins, eu incluso, eram muito focadas em não ter mudanças em operação, mas a empresa precisa colocar coisas novas para continuar concorrendo no mercado, ou para correr atrás dos concorrentes ou estar à frente, né? E algumas empresas ou algumas pessoas costumam dizer que eles são antagônicos, mas no fundo, eles não são. No fundo é como o Google originalmente, agora tem várias versões, mas como o Google originalmente entende como é que aplica DevOps, mas dentro da estrutura de cultura organizacional deles, que é muito particular. Então, nem tudo que eles dizem você consegue aplicar de forma completa numa organização. É como os squads do Spotify. Ninguém consegue implementar squads do Spotify igual ao Spotify, porque senão seria um outro Spotify. E aí você só consegue implementar parte das práticas. Então, parte das coisas é a gente olhar o que eles fizeram de interessante que são aplicáveis dentro do nosso contexto de operação de TI. Os princípios, normalmente, eles estão relacionados a esses que assim, ele é centralizado em dados. Então, a gente vai falar de SLI, SLO, SLA e outras métricas. Ele considera que você assume riscos, então, não só você como indivíduo, mas a organização e a equipe tem muita relação com automação, como DevOps, mas tem umas pequenas diferenças. Eles vão falar muito de monitoramento, mas dentro do contexto nosso aqui no mundo real, a gente está falando de observabilidade, e tem uma coisa que eles mencionam bem pouco, mas que é importante no nosso dia a dia, que é Release Engineer. Então, isso é uma coisa que não tem muito debate, mas é um ponto importante e a gente vai chegar ali já já. Então, do básico do básico. Então, é o famoso SLI, SLO, SLA. SLI, normalmente a gente está falando aí da métrica básica, e ela está dizendo, não é só olhar, fazer ping para saber qual é a latência do ping, ou para saber se o serviço está vivo ou se só dá um get, né? Ela, no fundo, é uma métrica que está relacionada ao aspecto do nível de serviço, mas que ela está relacionada também do ponto de vista de negócio. Então, tipo, faz sentido a gente olhar métricas que uma aplicação que transaciona dinheiro, se ela está passando por todas as etapas de um processo bancário de forma correta, e aí o tempo que isso está levando ele é aceitável dentro do ponto de vista de negócio e dentro do ponto de vista de operação e do ponto de vista de produto. Então, exemplos latência, disponibilidade de tempo, taxa de erro, taxa de requisição, ou o clássico, né, o recurso que é utilizado. Então, se
ocupando 100% de CPU, a quantidade de cota de servidores que está alocado, a quantidade de cota de banco de dados que está alocado, de Object Store, um bucket, coisa do tipo. E SLO, no fundo, qual é o acordo de nível de serviço entre a área de operações ou a equipe que mantém aquele serviço, aquele produto, com a área de negócio ou quem é responsável por aquele serviço. E ele sempre tem o objetivo de ser menor, ou igual ou menor, maior do que o SLI. Às vezes pode, ou em alguns casos, ele não pode ser, ele tem que estar ali numa faixa específica. E o SLA é o que é o acordo clássico com o cliente ou o usuário. Então, se uma empresa que vende serviço ou, por caso, que entrega coisas, ela tem um acordo de nível de serviço da aplicação como ficar disponível. E se aquilo rompe, você está rompendo termos de uso do serviço, do contrato. Então, é um ponto crítico do ponto de vista de negócio. Mas ele está condicionado assim para a questão do SLO. E métricas que não estão originalmente relacionadas a SRE, mas que elas fazem parte do contexto de a gente enxergar qual é o processo de melhoria contínua que está acontecendo dentro da área de operações ou dentro de um contexto de aplicação de uma equipe. Então, qual é o tempo de mudança de quanto ela sai você faz o primeiro commit numa branch na mainline ou na antiga master, que agora o GitHub está chamando de main, até ela entrar oficialmente em produção e ela ter o release efetivamente. E qual é a frequência de deploys? Se é de um mês, um dia, um ano, ou 10 por dia, 20 por dia. O tempo para restaurar um serviço, que acho que para mim é uma das mais importantes de todas. Então, se um serviço fica disponível, quanto tempo ele leva para voltar. E a taxa de erro em relação à mudança, que aí a gente vai estar falando de um tradicional na gerência de mudança ou CAB. Qual é a taxa de erros que acontece quando você tem mudanças dentro de um mês? Essa é uma métrica, às vezes, meio peculiar de pegar, mas porque depende muito do contexto de cada aplicação e como você instrumentou o seu pipeline, mas ela é super importante. Enfim, abraçar o risco, ou falhar e aprender, ou fail fast, fail learn, ele tem 3 contextos que são importantes dentro do que a gente chama de uma organização de psicologicamente segura, né? E falando aqui, fazendo recorte em operação. O error budget, blameless post-mortem, engenharia do caos. O error budget é um acordo entre a equipe de tecnologia e negócio sobre a quantidade de erro ou percentual de erro tolerado para implementar uma nova funcionalidade. Eu participei de uma conversa com o Daniel Colchette, que ele é engenheiro no Google, e ele falou uma coisa que me marcou muito, que assim, se você não está consumindo o seu error budget, quer dizer que a empresa não está inovando. Então, o que ele quer dizer? Dentro do contexto que você precisa colocar novas funcionalidades em produção, quais daquelas funcionalidades, ou qual é a margem de erro daquelas funcionalidades acordado com o pessoal de negócio que são toleráveis a falhar. Então, nunca pode ter falha. Então, você tem que gastar. Qual é o dinheiro que você vai gastar nisso? Ou, deixa eu abrir aqui a janela, que tá calor. Ou, qual é o erro, a quantidade tolerável? Cada aplicação, isso vai ser um percentual, mas isso é importante porque quando uma equipe é pressionada a fazer deploy de forma muito rápido ou porque não está conseguindo resolver um problema e isso continua ocorrendo, isso tem que ser observado se está está consumindo o error budget ou não. Porque se não tiver, então tem falha de comunicação entre as equipes e isso precisa resolver. E aí, quem é da área de negócio também está ciente que algumas vezes vão falhar, então quer dizer que parte de uma receita ou parte de uma audiência em um mês, isso você está considerando como uma perda aceitável. Isso é uma mudança de paradigma razoavelmente grande, que pouca gente, quer dizer, as empresas mais produtivas ou mais de alta performance, isso é tranquilo, mas algumas empresas têm dificuldade de lidar com isso. Blameless post-mortem
ele é um relatório que basicamente você faz após o incidente ou a partir de um incidente para identificar quais são as falhas, qual é a cadeia de eventos que fez acontecer aquele incidente, que muitas vezes está relacionado não só a um erro humano, mas também sobre bug, sobre design, sobre processos. E isso tudo junto, às vezes isolado, ou melhor, às vezes isolado, isso não representa muito um problema. Mas quando eles todos estão juntos, em sequência, isso pode gerar um incidente, normalmente é o cenário. Então, às vezes, a gente precisa aprofundar mais do que só olhar, o problema era de cota na AWS ou no Google Cloud, ou o problema era um bug específico que não foi corrigido, ou o problema é porque a pessoa fez um procedimento errado. Nunca é só isso. Normalmente tem mais coisas relacionadas. E cara, eu gosto mesmo dessa imagem porque ela é um teste de um Boeing capotando para ver quais são os problemas que aconteceram. Então, a engenharia do caos, ela ficou famosa com Netflix, mas ela é muito anterior. Por exemplo, quando eu trabalhava com consultoria, eu trabalhava com segurança e performance na web. E aí, numa CDN. E lá era recorrente em bancos fazer, eles que pediam, junto com os outros sistemas de segurança e de mitigação, fazer testes de desempenho e testes para ver se de DDoS e outro tipo de ataque, para ver qual era a confiabilidade do ambiente todo e que tipo de coisas, quais eram as atividades que eram necessárias para melhorar a partir de cada rodada de testes. Então, isso está sempre relacionado aqui a uma experimentação recorrente para melhorar a confiabilidade dos sistemas e também das pessoas. Porque as pessoas, elas, eventualmente, quando elas estão num incidente, se ela nunca lidou com aquilo, normalmente elas ficam ansiosas, elas ficam nervosas, elas costumam tomar ações que às vezes pioram o incidente. Então, a gente simular esses testes e fazer nos prepara para as situações de estresse. E aí a automação é um ponto-chave de infraestrutura de modo geral, é Cloud Native, DevOps, SRE. Nenhuma empresa hoje, nenhuma organização focada que tem TI como parte elemental do seu serviço, do seu negócio, a automação é parte fundamental. Mas tem um detalhe que é importante. Eu vou apelar aqui para o Lean e para o sistema produtivo da Toyota. Não se automatiza por automatizar. Então, no Jidoka, que é o termo que eles usam, a automação ela tem um toque humano, ou que ela sempre tem um olhar específico de um humano. Que isso quer dizer que como a gente está falando de Jidoka, a gente descobre uma anomalia, a gente para um processo, ou tem um incidente, corrige o problema imediatamente, depois investiga e resolve o problema da causa raiz. É muito similar as duas coisas que a gente falou sobre pós-mortem, sobre incidentes e sobre engenharia do caos, que estão relacionadas com a automação. Então, se a gente observar, normalmente, após cada um dos dois ali contextos, a gente vai tomar várias ações que a gente vai automatizar ou mudar parte do processo, criar novo bug, etc. E aí o Google, ele usa um termo que é muito interessante, que ele chama de toil, que é basicamente a tarefa chata, repetitiva e que só toma tempo. Então, eles dizem que é um tipo de tarefa relacionada ao serviço em produção que tem que ser manual, repetitivo, automatizável, tático e sem valor duradouro, ou que ele escala linear quando o serviço cresce. Mas eu acho que eles têm um erro de nomenclatura quando eles falam sobre eliminar toil. E a gente discute isso ali um pouco na frente. O problema do toil, de modo geral, tem a ver com outro contexto, se você pensar em Agile ou Lean, ou sistema produtivo da Toyota, que é assim, trabalho não planejado. Ele sempre existiu e sempre existirá. Mas o ponto é, qual é o percentual de trabalho não planejado que a equipe executa? E qual é o percentual que a gente quer chegar num nível aceitável? Para o Google, especificamente, eles dizem que é 50%. Em algumas organizações, isso é praticamente impossível de fazer. No entanto, cabe pensar o seguinte, tem que haver algum tempo para fazer outras coisas, não só lidar com toil, ou só lidar com trabalho manual, ou só lidar com suporte em operação.
E quando o toil ele ocupa 100% do tempo, o que acontece? É descontentamento e não satisfação. As pessoas entram em burnout, ainda mais agora em pandemia, que você nunca sabe o tempo que você tem que sair. Tem muita gente que está trabalhando mais do que deveria. Então, gera mais erros, porque você fica mais cansado e mais desatento. Você não tem tempo de aprender novas habilidades. Então, nem você, nem a organização, ela consegue avançar para novas funcionalidades, novas arquiteturas, novas funcionalidades e habilidades, porque você está ali o tempo todo, 100% só resolvendo problema. E aí, no fundo, você entra numa estagnação de carreira que ninguém quer, então, seja do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista de desafio técnico, etc. E para a organização, qual é o impacto? É escassez constante de capacidade, então a equipe nunca está ociosa para receitar novos trabalhos, o custo de suporte operacional, então a operação fica muito cara, e a inabilidade e você não consegue conduzir iniciativas estratégicas do tipo, vou chutar aqui um exemplo. Então, todas as nossas instâncias são bare metal ou são instâncias de VMs e a gente vai migrar tudo para Kubernetes. Você nunca vai fazer isso e fica 100% do tempo só cuidando das coisas em produção, tendo que não ter tempo para estudar, para aprender sobre containers, para modificar pipeline, para aprender como subir, lidar com Kubernetes, que não é algo trivial. E óbvio, e a consequência é você tem dificuldade de reter talentos, então as pessoas vão embora, e mais difícil, essas pessoas elas viram detratoras da organização, então fica mais difícil adquirir talentos. Bom, como eu mencionei um pouquinho agora há pouco, acho que tem um problema de grafia sobre como o Google define eliminar o toil. Na verdade, você consegue mitigar ele ou tornar ele num ponto aceitável. E aí, as coisas para diminuir, identificar o tempo usado em atividades manuais e repetitivas, estabelecer uma meta de redução de toil, tipo 70, 90 para 50, 40, enfim, aí cada organização tem um contexto. Automatizar com inteligência não é só automatizar para automatizar. Teve uma empresa que eu trabalhei que era o gerente de tecnologia, e aí as pessoas estavam... Era morte e destruição, terra arrasada. Aí a gente começou a automatizar, só que chegou um ponto que não precisava mais automatizar as coisas, porque a gente já tinha chegado num nível razoável de SLA, na época não tinha error budget, mas a gente estava num limite tolerável. Só que a equipe estava tão pilhada que eu disse, cara, o que a gente vai fazer? Eu falei, cara, calma, não precisa fazer mais nada de automação. Agora, para frente, é pensar em coisas que são mais estratégicas. Levou umas 2 semanas para eles entenderem isso e começar a pensar em automatizar o que fazia sentido. E diminuir o tempo de indisponibilidade, o tempo para recuperar serviços. Então, conforme a gente vai lidando com os incidentes e isso vai gerando, a gente vai percebendo que existe coisas em comum a cada incidente, eles são oportunidades de a gente fazer automação e aqueles incidentes levar menos tempo para recuperar ou aqueles desaparecer no final das contas. E aí significa que aumenta o SLI, aumenta o SLA, SLO, etc. O toil sempre vai existir. Por exemplo, plantão. Plantão, quando você é acionado, é uma atividade manual. Então, alguém vai te ligar e você vai ter que atender. Não quem te liga, se você usar uma ferramenta tipo OpsGen, essa parte vai ser semi-automática. Mas o fato de você atender, verificar e olhar, ela continua sendo uma atividade manual e repetitiva que não dá para fazer automação ainda. Até chegar a inteligência artificial do tipo 2, ou a Skynet entrar nesse modo aí, talvez resolva. Mas por enquanto ainda não dá. E as pessoas que estão na função de SRI, elas têm um papel de advocate ou de falar sobre confiança e resiliência. Então tem 2 contextos que são bem aplicáveis que se encaixam um pouco com isso e tem a ver com a questão lá em cima de lead time. Developer experience, então do tipo, como o desenvolvedor, ou o cara cientista de dados, por exemplo, que um pipeline completamente diferente, como ele vai se apropriar da plataforma e do que tem para ele conseguir pegar as atividades que são discutidas e colocadas no backlog até entrar em produção de forma efetiva e eles decidindo junto com a área de produto, sem que a necessidade de os SREs estarem acompanhando aquilo o tempo todo. Não que eles não tenham que acompanhar, que tem, mas que as equipes tenham autonomia para fazer isso. E
uma outra parte, e isso significa que às vezes é desenvolver uma plataforma para essas coisas acontecerem, né, criar ferramentas para diminuir aqueles YAML, Helm gigantesco, com um monte de função, o cara só criar uma coisa mais simples, e aí outros exemplos. E sobre confiabilidade e resiliência especificamente, um cara que está na função de SRE, ele tem que ajudar as equipes a definir as melhores arquiteturas, as melhores definições de tecnologia para um ambiente ser mais resiliente. Isso muitas vezes pode significar que você vai ter que dizer em alguns momentos, olha, é melhor talvez nesse contexto usar microserviços. Olha, nesse contexto talvez é melhor olhar monolito. Olha, talvez tem que fazer instrumentação dessas coisas aqui, senão é melhor nem subir para a produção. Senão vai ficar muito difícil de fazer troubleshoot e coisas do tipo. Aí arquitetura de Saga, se for microserviço, e aí vai. Bom, métricas é fundamental, e aí a gente fala lá do Golden Sinus, que é super tradicional, super conhecido na documentação do Google, mas saturação, eu vou falar de trás para frente aqui, porque saturação é o que a gente conhece de todos os recursos acabar, um ou mais recursos acabar sendo esgotado, então a gente falando que acabar recurso de CPU, a quantidade de instâncias, ou acabar a memória, o disco, banco de dados, coisas do tipo, a taxa de erros que acontece na aplicação, por exemplo, se a gente está falando de HTTP, a quantidade de 404 ou 500, 403 que a aplicação está retornando, isso por segundo, aí isso entra na contagem de error budget. O tráfego, então, tipo, se você está trabalhando com vídeo, a gente vai olhar o tráfego, a quantidade de conexões que estão penduradas e qual é o bitrate de cada uma e o total de tráfego em megabits por segundo, gigabits por segundo, se for algo tipo stream ao vivo, coisa do tipo. E latência é basicamente quanto tempo aquela requisição ou uma transação ela leva para acontecer e qual é a média que é esperada ou a mediana, dependendo da característica da aplicação. Que podem ser outras. Mas aquelas são as métricas que o Google fala, mas a gente está no mundo fora Google, né? E observabilidade, observability. Desculpa pela água. Mas é o que a gente é o buzzword do momento. E observability não é só instalar um APM e ficar olhando lá a quantidade de coisas que estão indo para o banco, a quantidade de erros ou uma função que está sendo chamada 800 vezes. Segundo a Charlotte Major, que é da Honeycomb, que ela fez a definição, ela que cunhou o termo observability, o que eles definem é que um sistema ele é observável de forma que você pode explicar o que está acontecendo por dentro apenas observando do lado de fora. É meio louco, mas isso significa que você vai correlacionar o APM com com as métricas lá do Golden Sinus e com qualquer outra métrica que nos dê visibilidade, que consiga explicar o que acontece numa transação de fim a fim. Isso é importante, muitas vezes as pessoas acabam só focando em um ponto específico, esquece de quando tem incidente que você tem que olhar para tudo isso para entender qual é o impacto. Principalmente quando você está falando de segurança, quando tem vulnerabilidade acontecendo, esse tipo de coisa se torna importante junto com a parte de auditoria. O que deve tornar obrigatoriamente observável? Acabei pulando os slides, mas a rastreabilidade de uma requisição de fim a fim, como eu mencionei antes, e a rastreabilidade de cada agente em cada etapa, em cada recurso do processo que seja possível correlacionar. E isso não só significa que você gerar dashboards incríveis, mas ter também rastreabilidade em log para depois consultar. Porque às vezes, como você tem um incidente, o que acontece é que você vai olhar os gráficos, mas você precisa fazer uma investigação num segundo momento mais apurada e naquele período específico para enxergar o que estourou a pilha de uma aplicação, uma stack, e aonde isso impactou. Então, os dashboards ajudam, são importantes, mas às vezes é bom sempre ter uns logs, porque se for um problema relacionado à segurança ou privacidade, essa rastreabilidade ela tem que ser olhada depois do incidente com mais calma. Enfim, plantões. Essa é a parte difícil que a maioria das empresas tem dificuldade de lidar, que tem gente que vai chamar também de sobreaviso, mas plantões, de modo geral, são um porre, dão trabalho, é difícil de fazer gestão e
são as equipes da área de operações que são as que mais tomam pancada. Então, quais a gente pode afirmar assim, boas práticas que estão relacionadas aos plantões que são aplicáveis no contexto de SRE? As equipes de produto ou de desenvolvimento, elas também fazem parte do plantão? Se elas não fazem, elas têm que fazer. Por quê? O cara que está lá no N1, N2 de um NOC ou de uma operação, ele sabe fazer coisas básicas relacionadas à aplicação. Às vezes tem alguma coisa que está no log ou no stack trace que precisa de um desenvolvedor ou que precisa da equipe de negócio para ajudar a entender o que está acontecendo. Então, na escala do plantão, tem que ter o acionamento lá, qual é o telefone da pessoa que é responsável da aplicação, como é que ela é acionada, ou naquele plantão específico, naquela fim de semana, feriado, quem que vai conseguir responder do ponto de vista da aplicação. E o fluxo, o escalonamento do incidente também é parte-chave. Então, tipo, tô no N1 ou N2, putz, é uma outra equipe que cuida disso. Para quem que eu ligo? Como é que eu aciono? Como é que eu chamo? Ele vai estar disponível? Isso tem que estar sempre, esse fluxo tem que sempre estar claro. Muitas vezes, as pessoas que estão lá rotacionando, às vezes tem lugar que as equipes de infraestruturas, elas ainda não estão no contexto de estar junto com uma equipe de produto. E aí por N razões, a questão não é entrar nem no mérito disso. Mas mesmo estando dentro de uma equipe de produto, às vezes o outro produto tem algum problema e às vezes você tem que meter a mão porque a pessoa que está cuidando do outro produto não está disponível. Como é que tem algum lugar, uma documentação que eu consigo olhar e fazer o troubleshoot de coisas básicas que estão naquela outra aplicação? Isso é importante, uma base de conhecimento ela é fundamental. E uma rotação de plantonistas equilibrada. Tem um exemplo que é... Tipo, eu trabalhei numa escala de plantão que as pessoas rotacionavam a cada dia. E isso era um inferno, porque sempre alguém quebrava a escala do plantão e aí você tinha que acabar que cobrir. Então, às vezes, você ficava 2, 3 dias de plantão e, cara, no final da outra semana, você ficava enlouquecido, porque você já tinha trabalhado o dobro de horas óbvio, aí isso começa a dar problema do tipo você cometer mais erros, seu estado mental não fica bom. E aí uma das a solução foi lá especificamente no meu caso, quem é aquela semana de fulano. E aí ele conseguia planejar as atividades dele, com a família, com os amigos, com a balada, para que ele conseguisse cumprir aquele plantão e nas outras semanas ia estar tranquilo. Então, um ponto importante num plantão ou num sobreaviso é se a escala está boa o suficiente para as pessoas terem vida e não ficar morrendo de trabalhar. E uma política de remuneração clara sobre plantão e sobreaviso. Isso é importante porque as pessoas sabem quanto elas vão ganhar quando elas ficarem de plantão e também serve para a gente saber se a pessoa está com algum problema porque ela quer pegar plantão demais, tipo financeiro, saúde na família, coisa do tipo. Bom, Release Engineer é um ponto é um papel especificamente no Google, mas em algumas empresas, principalmente empresas europeias e algumas americanas, vão chamar isso de DevOps Engineer, que é o cara que cuida do pipeline e do release de cada versão de uma aplicação. Aqui no Brasil, as equipes que cuidam de infraestrutura e estão no papel de SRE, normalmente a parte de Continuous Delivery e Continuous Integration acabam caindo uma parte considerável da responsabilidade para elas. Então, qual é o ponto? É que essas equipes são guardiões das boas práticas de um pipeline, de Continuous Delivery, para permitir que as equipes de desenvolvimento consigam controlar e executar os processos por ela e elas fazer os processos de release. Isso não quer dizer que a equipe de SRE não vai olhar, não vai ajudar e não vai dizer qual é o melhor caminho para fazer, mas volta à questão da autonomia. E para mim, um cara que está ali no SRE, no papel de SRE, óbvio, nem todos os cenários é assim, mas o pipeline ele tem que estar ali baseado no Trunk-Based Development. Isso lá você vai achar na documentação como ele gera um artefato hermético, que também a gente quando vai falar de
Immutable Artifact em literaturas relacionadas à engenharia de software, mas Trunk-Based Development no início é difícil de implementar, muita gente não entende, mas depois que começa a rodar, ele facilita bastante o trabalho e você sempre tem uma versão mais íntegra ali no início do pipeline, ali ainda nas primeiras etapas do processo de Continuous Integration. E gerência de mudança, que aí o Teams Advisory Board, que o pessoal vai chamar de CAB, aí, o pessoal de startup, mas gerência de mudança nas empresas tradicionais é basicamente assim, o que na mudança vai acontecer, o que as ferramentas de automação vão garantir, os testes para garantir que aquilo tem qualidade suficiente para subir, ou às vezes precisa de uma intervenção humana porque é um fator decisivo, é um teste AB, é um teste específico de Canary em uma área específica do país ou de uma região no mundo que precisa de uma intervenção manual. Mas se você ainda está no processo tradicional de gerência de mudança, cabe lembrar que no ITIL não há nenhuma informação que diz que a gerência de mudança precisa passar por um comitê de mudança. O ponto é, quem aprova, seja um robô ou a pessoa, tem segurança que aquilo está auditável e bom o suficiente para ir para a produção. Enfim, tem a parte clássica lá de DevOps que fala sobre... Opa, eu esqueci de traduzir uma parte aqui, me perdoem, mas é que a relação o Brent Taylor vai chamar de SRE é uma implementação DevOps com algumas coisas, peculiaridades. Então, tipo, no que a gente chama de DevOps de reduzir silos, ele vai falar de compartilhar responsabilidades, aceitar a falha como normal, no caso de SRE, de falar de error budget e pós-mortem, implementação de mudanças graduais, né, que aí a gente vai ver na literatura como small batches, tipo, reduz o custo de falha, automatizar as coisas comuns, melhorar as ferramentas e automação e métrica de tudo que é possível, que no caso de SRE vai falar sobre confiabilidade e tentar metrificar o toil. Enfim, para ir finalizando, porque a apresentação a seguir é muito boa, vai contar um caso de uso daí do caso de implementação de Kubernetes. O papel de contratar SRE tem uma polêmica, então, tipo, o pessoal do Google sempre vai falar que tem que contratar pessoas que sempre sabem programar, eu compartilho em grande parte dessa posição, mas quando você olha a maioria das organizações e a maioria das pessoas que trabalham com operação, elas ainda não sabem programar ou ainda estão aprendendo a programar. Então tem um desafio que essas pessoas que já têm experiência, elas precisam aprender a programar uma linguagem de programação, mas é muito bom quando tem um perfil equilibrado ali, quer dizer que tem pessoas que sabem que vêm da carreira de engenheiro de software, de desenvolvedor, e pessoas que vêm da carreira de sysadmin, mas o importante é que os dois ali sabem programar ou que aprendam de forma rápida. E aí a troca é que o engenheiro de software ele vai aprender sobre infraestrutura, sobre operação de TI, como é que lida com sistemas operacionais e redes, e a perspectiva dele para desenvolver software muda radicalmente. E habilidades, assim, tem várias coisas, mas eu gostaria de destacar duas, que já falei de saber programar, mas é pensamento sistêmico, que também está relacionado a pensamento científico, porque você vai pensar de forma metódica, baseada em dados, para levantar hipóteses, para propor novas arquiteturas, para identificar problemas e incidentes e para sempre ter a visão mais abrangente do todo e também do ponto de vista de negócio. Enfim, acabei, acho que foi num prazo bom aí para a palestra a seguir. Boa, Fernando, obrigada. Para quem entrou um pouquinho depois, gente, só reforçando que as perguntas são lá no slide, eu vou mandar o link aqui de novo, caso alguém não tenha visto, e vou reforçar também as regras do sorteio para quem quiser participar e ganhar um voucher de R$40 e ter o seu jantar na faixa. Então, agora, sem mais delongas, o Requena e o Hugo vão apresentar agora a talk do iFood. Vamos lá. Pessoal, vocês conseguem ver minha tela? Sim.
Legal. Porque assim, a bateria do meu mouse acabou de morrer, então eu não sei se eu estou conseguindo, meu mouse deu uma travada aqui. Pronto. Vamos ver agora se vai dar certo. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Fique muitíssimo obrigado pela palestra. É uma bíblia do que se escreveu de tanta coisa, muito legal. Bom, pessoal, a Larissa já falou algumas vezes, mas a gente está colocando aqui o primeiro slide com a identificação do slide, então as perguntas, se vocês puderem fazer por lá, ia ser bem legal para a gente poder controlar depois ali as perguntas que foram mais votadas, etc., para que a gente possa responder ao final da palestra. Bom, como o FIC falou, essa palestra já foi feita no TDC há um mês atrás, um mês e pouco atrás, mais ou menos, e a gente veio aqui para apresentar hoje para vocês um estudo de caso. Então, o título da palestra é do EC2 para o Kubernetes, né, estratégias e lições aprendidas na migração do iFood. Essa aqui vai ser a nossa agenda. Ela é bastante concisa, a gente vai falar basicamente dos objetivos que a gente tem com essa apresentação, vai apresentar alguns números e escalas em relação ao iFood, para dar um pouco mais de contexto de várias coisas de processo decisório que a gente tomou, etc. Vai falar um pouco sobre o mundo da EC2, então como é que o iFood estava rodando até um tempo atrás, as características disso e por que a gente resolveu migrar para o Kubernetes, onde a gente vai explicar o conteúdo principal da palestra. Depois a gente deixa um resumo ali de lições aprendidas e várias coisas interessantes, referências, e a gente abre para perguntas, lembrando, no slide. Eu esqueci de me apresentar, me desculpe, meu nome é Daniel. Eu sou sysadmin, trabalhando na área de SRE aqui do iFood, e quem está apresentando comigo é o Hugo. Hugo, por favor, apresente-se. Boa noite, meu nome é Hugo Branquinho, também faço parte da equipe de SRE dentro do iFood, em específico na célula de Kubernetes, juntamente com Requena. Beleza. Pessoal, vamos falar rapidamente aqui sobre os objetivos dessa palestra, o que seria interessante de vocês saírem dela entendendo e compreendendo. Primeiro, o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês os erros e acertos que a gente teve durante essa migração. Falar um pouco sobre a abstração que a gente teve na evolução da abstração que a gente está entregando sobre a camada do Kubernetes hoje em dia, o que fazer essa migração deu ganho para a gente no nosso processo, e também a gente vai deixar ali uma parte dos próximos passos para esse projeto como um todo, como um desdobramento das próximas atividades mesmo, do que a gente já está identificando como novas demandas. Eu vou estar mostrando um pouco aqui do números e escalas dentro do iFood. Hoje em dia, atualmente, aproximadamente 500 funcionários ali na área de tech. Provavelmente esse número deve ter aumentado um pouquinho mais. Quantidade de aplicações, tanto em EC2 quanto em Kubernetes também, aproximadamente 550 apps. Com certeza esse número também está um pouco defasado, que a gente coletou alguns meses atrás, mas é uma média. Quantidade de instâncias EC2, juntando as aplicações que ainda estão em EC2, juntamente com os nodes, os clusters que estão em K8s. Então, juntando tudo, dá aproximadamente 3.500 instâncias EC2. Com tudo isso, o número de deploys, tanto em Kubernetes quanto em EC2, dá aproximadamente mais de 1.000 deploys por mês. A quantidade atualmente de cluster de Kubernetes que a gente tem é cerca de 19, contando produção e desenvolvimento. Futuramente a gente vai fazer uma divisão de contas na AWS, né, por BUs, e isso tende a aumentar, porque vamos separar em sandbox, stage em produção, então esse número aí com certeza vai aumentar um pouco mais. A quantidade de tráfego de rede, juntando todas as aplicações, todos os microserviços, dá mais de 3 milhões e meio de requests por segundo, juntando todos os aplicativos. Só deixando claro aqui que a gente fez questão de deixar esse slide aqui, é só para mostrar a realidade do iFood, em questão de números, talvez não seja a mesma realidade de outras empresas. Então, por isso, com base nesses números aqui, a gente tomou várias decisões e processos que podem não fazer sentido para todo mundo aqui. Então, não foi para se gabar com a quantidade de números, mas sim para mostrar a realidade do iFood e as decisões que nós tomamos.
Beleza. Eu vou passar agora uma introdução rápida sobre como o iFood estava rodando em EC2. E, para começar, eu preciso passar rapidamente uma anatomia de uma típica aplicação hoje dentro do iFood, né? Isso indiferente se você está em EC2 ou não, mas isso tem desdobramentos de várias coisas aqui, tanto para EC2 quanto para Kubernetes. Então, uma aplicação no iFood, além do código, do binário propriamente da aplicação, ela tem dependências de várias ordens para que ela seja executada. Uma das mais óbvias são as questões de provisionamento de pedaços de infraestrutura para que essa aplicação seja executada. Então, uma aplicação no iFood sempre vai precisar pelo menos em EC2, de autoscaling group, de balanceador de carga, de algum sistema de cache, de sistemas de DNS, do Route 53, no caso da AWS, de um bucket, não de tudo, mas de partes desses componentes. A gente também tem bastante dependência de SQS e SNS, a gente tem bastante sistemas que se comunicam através de sistemas de fila. Além desses componentes de infraestrutura, geralmente uma aplicação do iFood depende de algum sistema de banco de dados. Eu coloquei aqui a representação do Postgre, porque é o nosso banco de dados mais comum e o banco relacional que o iFood utiliza em larga escala, mas isso não necessariamente precisa ser relacional. A gente tem sistemas NoSQL também, etc., mas isso é outra dependência bem comum. Outra coisa são parametrizações e configurações seja para que a aplicação possa funcionar, seja da runtime da aplicação, para que ela possa receber os endpoints ou o que quer que seja ali, que a gente tem que fazer um tuning para aquela aplicação subir, seja porque ela precisa de Java, porque ela é codada em Java ou qualquer coisa desse tipo. Eu representei essa dependência diretamente nas 3 linguagens que são mais utilizadas aqui, que seria Java através do Spring Boot, Google, o Go e o Rust. Outra coisa que acontece é a enorme maioria das aplicações do iFood trabalham como API REST. Então, para que o tráfego chegue até essa aplicação, a gente precisa expor essa aplicação de alguma forma, e aqui a gente utiliza o Kong como um API Gateway para poder rodar essa aplicação. Então, é mais uma dependência de que se a aplicação simplesmente estiver ali, ela vai precisar de algum tipo de configuração no Kong para poder rodar. Então, essa é uma anatomia típica de uma aplicação. Certo. Se eu tenho essa aplicação com esse monte de dependência, a questão é, qual é o fluxo, pelo menos quando a gente estava rodando a maioria dos workloads em EC2, que eu preciso cumprir para fazer com que essa aplicação esteja pronta para rodar. Eu representei aqui essa caixinha representando a aplicação, mas como eu falei, ela não é apenas o código-fonte da aplicação. Para a gente fazer esse processo de construir a aplicação e colocar ela em algum lugar para que ela seja executada depois, parte do fluxo para esse sistema GC2 passa por um pipeline de Jenkins, que é o sistema atual que o iFood usa para poder fazer build de aplicações. Isso está em transformação agora para o GitLab, para o GitLab CI, assim como o nosso sistema de gerenciador de código, mas isso aqui eu estou falando de um tempo atrás, então acho que ainda é bastante válido. Então, assim, essa aplicação tem o seu código-fonte, que pode disparar um pipeline de forma automatizada ou não, para poder rodar numa esteira de CI. Então, aqui tem os stages, as constraints, todas as validações próprias, e o resultado final disso aqui em um bucket ou em qualquer repositório de artefatos, dependendo do tipo de aplicação, o binário dessa aplicação pronta. Então, isso aqui é parte da esteira para a gente resolver aquela partezinha do meio ali, do que é a anatomia de uma aplicação clássica do iFood. Como eu falei, a gente tem uma dependência grande de várias coisas em relação à cloud, para poder rodar essa aplicação propriamente dita. O iFood usa a Amazon como a grande provedor de cloud, e todos os componentes de infraestrutura que uma aplicação necessita para ser executada tem que ser definida em Terraform, desenvolvida dentro de módulos, com testes, etc. Mas, como eu falei, para que essa aplicação rode, é mais uma esteira, é mais um outro repositório que um desenvolvedor ou um time como um todo tem que acabar mexendo ali dentro de um repositório para que isso rode numa pipeline e isso seja provisionado
todos os ambientes e todos os componentes que ele precisa. Mais um fluxo, mais stages próprios, mais constraints, pedidos de autorização, dependendo do que você está fazendo no Terraform ou não. E por último, mas não menos importante, além de você ter infraestrutura e o binário pronto, você precisa daqueles últimos dois componentes, que seria configuração. O iFood hoje ainda usa o chefe como gerente de configuração, para poder fazer o setup de várias coisas, seja de instalação de alguma coisa dentro do EC2, seja a própria passagem de parâmetros para algumas questões de aplicação, para que a aplicação possa rodar. Então, isso é mais um pipeline, mais um repositório, mais uma interação que o desenvolvedor tem que ter para conseguir provisionar isso. E, além disso, ainda, se essa aplicação for exposta via HTTP, ele tem que fazer configurações num outro repositório, onde ele vai fazer toda a configuração do API Server, falando, eu estou utilizando um plugin de autenticação, eu estou utilizando um plugin de throttling ou qualquer outro tipo de funcionalidade de camada 7 que ele precisa para essa aplicação rodar. Passando por esses 3 fluxos e 4 pipelines que eu acabei representando aqui, o que a gente chega aqui desse lado direito? A gente tem uma aplicação rodando nessa caixinha que eu representei com os componentes de um auto-scaling group rodando com o seu load balancer, o Kong aqui fazendo roteamento de camada 7 para ele, a parametrização rodando aqui, né, dentro das máquinas, o binário, obviamente, vindo aqui do processo de deployment diretamente do bucket, além de todos os outros componentes. Esses 3 ou 4 pipelines que eu representei aqui ainda não pegam todos os fluxos, porque existem alguns fluxos que hoje, na verdade, eram muito mais comuns antigamente, onde uma aplicação, um time tinha que abrir via Gira alguns tickets para falar, olha, eu preciso de alguns secrets que eu preciso que sejam colocados na minha aplicação. E isso fica sobre o domínio da área de segurança. E também, através de ticket, eles vão pedir, por exemplo, o provisionamento de um banco de dados. A equipe de banco tem uma automação própria que não está representada aqui, eles não fazem isso de forma manual, mas para essa ideia aqui, eu quis representar que existe ainda um processo onde eu abro um ticket e alguém roda uma automação para mim para poder criar as minhas, para que a minha aplicação esteja totalmente completa. Então, falando todo desse fluxo que o Requena demonstrou, do fluxo de deploy dentro de uma aplicação em EC2, o que a gente garante que essa pipeline, esse fluxo de deploy entrega para a gente? Então, ele entrega basicamente um auto-scaling por CPU e por fila. Lembrando que esse scaling por fila, em EC2, ele pega do CloudWatch, ou seja, no mínimo 5 minutos para capturar essas métricas para fazer um scaling por CPU. Isso no Kubernetes a gente desenvolveu uma aplicação in-house para estar fazendo esse scaling de forma imediata. Mais para frente a gente vai demonstrar o que foi feito. Juntamente com a funcionalidade que é entregue também, o tipo de deploy blue-green e rolling deploy é entregue nesse processo de deploy. Essa agregação de logs de todas as aplicações em EC2, o Firebit junta esses logs e envia para uma ferramenta externa chamada Logz. O monitoramento. Basicamente, a gente monitora o APM, utilizando o New Relic, e também utilizamos os ABCs mais o CloudWatch para monitorar, basicamente, os load balances. Então, basicamente, a gente monitora uma porta e um endpoint para saber se a aplicação está em pé ou não. Que nem o Requena explicou anteriormente, a ferramenta de gerenciamento de configurações que nós utilizamos em EC2 é o Chef, e para fazer interações com ela, utilizamos o Knife, então, para restartar aplicações, para visualizar logs de modo real ali, ao vivo, fazer debugs em geral. Lembrando que não são todos os devs que têm acesso ao SSH nessas instâncias EC2. A gente tem graus de acessos ali, a gente chama de Dev Plus, basicamente especialistas que têm acesso e podem fazer SSH nessas instâncias, o restante não. Quais as principais dificuldades que tivemos nesse mundo de EC2 aí? Muitas tecnologias precisam ser conhecidas por parte dos desenvolvedores, Terraform, Kong, Chef e várias outras. Processo manual para definição de secrets, então toda secrets que era criada em EC2 era aberta uma task no Gira, enviada para o pessoal de segurança ou para o próprio pessoal de banco de dados, para que eles pudessem criar no Databag,
ou seja, uma ferramenta que o chefe implementa dentro das EC2, então era feita de forma manualmente. Com tudo isso, temos de 3 a 5 interações em todos esses ciclos aí, né? Repositório, pipeline, gira, e, enfim, várias interações. Alguns repositórios, algumas pipelines necessitavam de aprovação, por exemplo, a pipeline de Terraform, quando algum recurso era alterado ou removido, isso necessitava da aprovação de SRE. Conseguimos fazer algumas aprovações ali automáticas quando era somente novos recursos que eram adicionados no Terraform, então a gente fazia isso de forma automática, mas mesmo assim ainda tinha muita interação com o pessoal de SRE. O tempo para rollout das aplicações, quando ela estava superdimensionada, seja num envio de vouchers, numa campanha, por exemplo, de um jogo do Flamengo, que o Galvão anunciou, num Faustão da vida, em dias especiais, dias da mãe, que a escala, a aplicação, a quantidade de EC2 estava super escalada. Se precisasse fazer um rollout ali, um novo deploy ali, chegava a ponto do desenvolvedor pedir para a SRE para a gente diminuir a quantidade de instâncias EC2 para que eles pudessem fazer esse deploy de forma bem mais rápida. O tempo de scaling em momento de pico em EC2 demora muito mais, então se comparar um start de uma EC2, por mais que ela esteja preparada, comparando com o Docker, não compara. O Docker chega a iniciar em alguns momentos em menos de 1 segundo, tempo de inicialização, e o principal tempo disso realmente é o start da instância EC2, tirando o start da aplicação. Tá? Com isso, né, para contornar esse problema aí de inicialização em EC2, o que nós fizemos? Nós modificamos o target de scaling por CPU, chegamos a colocar 30%, né, um número com certeza muito baixo, mas para nos atender essa forma agressiva assim, em campanhas, tal, colocamos um target bem baixo mesmo. E claro, com isso tudo, gera um custo altíssimo. Né? Então, várias instâncias EC2 ali vai gerar um alto custo. Isso não é rápido o suficiente, mas só para demonstrar aqui que esse mundo de EC2 nos atendeu por bastante tempo, né? Hoje em dia não nos atende mais pela quantidade de requisições, a necessidade de um start bem rápido em aplicações EC2 versus K8S, então hoje em dia não nos atende mais aplicações em EC2. Legal. Então, assim, de acordo com o que vocês viram aí, que a gente comentou sobre como é que estava essa situação do iFood dentro de EC2, a gente tinha todos aqueles problemas foram escalados para a gente para falar, olha, precisamos resolver isso. E migrar para o Kubernetes era uma das alternativas, era uma forma de resolver alguns desses problemas, se não todos. Eu vou descrever agora um pouquinho sobre como é que a gente começou esse processo, mas eu acho importante comentar um pouquinho sobre um conceito sobre abstração em relação a como a gente faz a implantação de qualquer projeto ou sistema quando a gente vai fazer uma troca tão grande quanto é você deixar de utilizar o mundo de EC2 ali e passar a ir para uma nova stack. Mas isso serve para qualquer tecnologia nova que tenha um impacto um pouco maior numa organização. O time de SRE, o time de infraestrutura, o que é que esteja fazendo o rollout dessa nova forma de executar aplicações ou qualquer projeto de magnitude um pouco maior, sempre vai se encontrar no seguinte dilema. Qual é o nível de abstração que eu quero dar para essa tecnologia para os meus clientes, nesse caso estamos falando de desenvolvedores, versus o quanto eu quero que eles aprendam ou entendam da minha tecnologia nova. Quando você entrega uma abstração super simples, igual essa aqui, de apenas um botão, então o desenvolvedor não precisa fazer nada a não ser codar, e ele aperta um botão e tudo vai funcionar com todos os corner cases definidos, etc., e tratados no back-end ali pelo seu time de SRE, esse back-end vai ser caoticamente complexo. Mas, em compensação, você tem um perfil de contratação, por exemplo, de desenvolvedor muito mais direto e muito mais pontual. Conforme você vai dando mais controle para esse desenvolvedor, ou exigindo que ele saiba um pouco mais sobre essa nova tecnologia,
esse back-end vai ficando cada vez um pouco mais fácil, ele vai deixando de parecer ali a Matrix para pelo menos parecer Assembly, que é uma coisa um pouco mais tragável, apesar de que às vezes também parece Matrix. E esse trade-off vai aumentando conforme você vai dando mais controle e exigindo mais conhecimento por parte do desenvolvedor, a ponto de você chegar a ter uma parte, por exemplo, no caso de aplicações, de como você vai colocar uma aplicação no ar, ter um back-end ali, uma pipeline ou qualquer coisa para fazer colocar no ar uma parte muito simples, né? Tipo, basicamente você tem ali 3 estágios para poder colocar alguma coisa no ar. Em compensação, você transfere toda a responsabilidade de conhecer detalhes e entender várias coisas para o seu desenvolvedor nesse caso. Então, com esse projeto não foi diferente. A gente teve que tentar achar qual que era o sweet spot ali entre a abstração para os desenvolvedores e para qualquer um que fosse interagir com o K8S, versus o quanto a gente gostaria que eles conhecessem disso, porque isso influenciava não só em velocidade, etc., como o perfil do time, etc. E isso não tem uma resposta correta. Vai de acordo com a empresa, vai de acordo com o perfil da área de engenharia, etc. Então, assim, quando a gente foi para lousa branca, a gente falou aonde a gente quer chegar. Então, quando a gente começou a implantação do projeto, quando a gente começou a pensar no projeto de migração para o K8S, a gente falou, a gente vai ter que definir algumas premissas para que a gente possa começar esse projeto. Uma das premissas que a gente fez foi, nós vamos fazer provisionamento dos clusters de Kubernetes com COPS. Isso aqui foi bastante estressado durante várias reuniões e a gente percebeu que o nível de customização que a gente precisava em cima de vários componentes do Kubernetes, o COPS era muito mais flexível para a gente do que o EKS, que seria a escolha natural dado que a gente está rodando dentro da AWS. Eu vou entrar um pouco mais de detalhes depois sobre quais foram esses níveis de customização. Outra coisa é que uma aplicação ficaria dentro de um namespace, uma relação 1 para 1 dentro dos clusters de Kubernetes. Outra escolha e definição que a gente definiu foi, a gente falou, vamos pensar em uma máquina, no caso a gente escolheu uma M5X-Large, para ser o padrão de nodes dentro do Kubernetes. Isso tem desdobramentos, porque assim, eu estou tentando mostrar para vocês quais foram as premissas que a gente começou o projeto, mas isso tem desdobramentos mais para frente de erros e acertos. Outra coisa que a gente fez foi, olha, a gente vai ter que escolher entre ter uma grande quantidade de clusters com um pouco menos nodes, ou a gente vai ter poucos clusters, mas com muitos nodes. E a gente optou pela primeira opção. A gente falou, inicialmente vamos ter aí clusters menores, a gente não se importa de ter mais clusters, mas a gente quer que eles não sejam tão complexos de gerenciar, ou que não tenham tantas máquinas. E aí a gente acabou fazendo uma trava no começo, falando assim, olha, não vai passar de 100 nodes isso aqui. O que foi, assim, risível. Logo depois, esse limite no iFood se rompeu muito facilmente. A gente tem uma brincadeira que fala SRE planeja, o iFood ri, né? Porque é uma relação ali de dinamismo e muita coisa acontecendo muito rapidamente na infraestrutura e na estrutura de negócio do iFood. Outra coisa que a gente colocou como premissa é aplicações statefuls não seriam migradas para dentro do Kubernetes. Isso foi uma premissa que a gente falou, a gente quer aplicações que aproveitem muito melhor o que o Kubernetes tem para oferecer. Isso aqui ainda é respeitado? Não necessariamente. A gente tem pouquíssimas aplicações que são stateful rodando no Kubernetes, mas a gente só rompeu essa regra por questões muito pontuais. A imensa maioria, assim, 99% das aplicações não são statefuls até hoje dentro do Kubernetes do iFood. Outra coisa, a gente também optou por não ter utilizações de backends muito complexos de disco dentro do Kubernetes. O máximo que a gente aceita é colocar um EBS ali dentro da AWS plugado ali diretamente. A gente, como área de SRE, assumiu que nós não queríamos a complexidade de gerenciamento de clusters de Ceph ou qualquer outra coisa desse tipo de sistemas de arquivos distribuídos, etc., trazendo isso para dentro do Kubernetes. Isso já apontava que a aplicação não deveria estar lá dentro. Isso aqui é a materialização, a parte visual do que é um cluster de Kubernetes no iFood. Não necessariamente hoje, a gente já tem clusters um pouco diferentes, mas é interessante para ter essa visualização. Né? Nossos sistemas de monitoria e de alerta, sistemas de log, nossa autenticação baseada em LDAP, sistemas aqui escalando através de filas, né, como a gente já colocou aqui, o Hugo desenvolveu essa aplicação chamada Tiamat, que consegue ler aqui a quantidade de mensagens que chegam numa fila para poder escalar uma aplicação. A ferramenta é open source, está linkada nas referências. A gente usa load balancer, a gente usa outscaling para poder, cluster outscaler para poder escalar os nodes, ingress. Então, assim, isso aqui, como eu falei, é uma materialização da coisa. Quando a gente foi
definiu as premissas, a gente foi para um quadro branco. E a gente falou assim, bom, a gente vai ter que criar esse projeto do zero, a gente vai, né, construir de baixo para cima, e a gente tem que pensar quais são as nossas prioridades. Então, numa primeira fase dessa instalação e de configuração do Kubernetes, a gente focou em alguns pontos. Primeiro de tudo, a gente falou estabilidade. Isso aqui vai ser a nova plataforma de execução das aplicações do iFood. Ela não pode ser instável e ter qualquer tipo de problema. Então, a gente focou muito tempo em vários tunnings, que o COPS também ajudou bastante a gente nesse sentido, de, por exemplo, mexer na quantidade de requests mínimo, número máximo de requests que a API poderia aguentar, que os limites padrões são muito baixos. A reserva de poder computacional para os nodes do Kubernetes, para que a gente não tenha uma inanição de recursos em um node ou até nos masters e isso acabar estourando. E mais um monte de outras questões ali de falar, olha, a gente com certeza vai ter que ter pelo menos 3 masters em 3 AZs da AWS para a gente garantir essa estabilidade e alta disponibilidade. Outra coisa que a gente focou nessa primeira fase foi monitoria. A gente fez a instalação do Prometheus Operator. Eu tenho uma talk que está linkada também nas referências muito grande que eu fiz sobre como essa stack foi instalada, etc. Mas, em suma, a gente faz a monitoria. O que a gente fez aqui, que teve um trabalho grande, foi de tuning de todos os alarmes e pontos de monitoria padrão que o Prometheus Operator entrega. A gente expandiu isso muito mais e mexeu muito mais com isso. Como eu falei, se tiverem curiosidade, tem uma outra apresentação. Outra coisa que a gente focou nessa primeira fase é a escalabilidade do cluster. A gente queria que a gente use o cluster autoscaler e a gente queria que esse cluster pudesse escalar o mais rápido possível quando necessário. Então, nós fizemos vários tunings ali das flags do cluster autoscaler para que ele escalasse mais rápido e, eventualmente, ele diminuísse, quando ele fosse diminuir o número de nodes, diminuir mais lentamente. Outra coisa que a gente pensou nessa primeira fase, bom, a gente quer que os desenvolvedores, etc., venham para o Kubernetes. Então, a gente teve um foco de funcionalidades. A gente pensou, quais são as funcionalidades que a gente precisa ter para garantir que uma aplicação venha para cá? E a gente focou o quê? E a gente tinha que, no mínimo, igualar as funcionalidades que já tinha naquela stack de EC2, que o Hugo comentou. Logs, escalabilidade, monitoria. Então, logs, enquanto em EC2 FileBit, a gente usa FluentD, capturando do standard out. Beleza, coberto. Scaling, enquanto a gente faz por CPU e filas, no Kubernetes a gente também faz CPU, memória e filas também, utilizando o Tiamat. Beleza, igualamos isso também. Monitoria. A monitoria feita em cima da stack de EC2, em CloudWatch e Zabbix, fazia várias detecções ali se essa aplicação tinha caído ou não. Dentro da monitoria do Prometheus, existe um componente, existe o Node Exporter, a gente tem toda uma monitoria bem grande, mas existe um componente chamado KubeState Metrics, que consegue detectar, por exemplo, o número de aplicações que deveria estar rodando, está rodando mesmo, minha aplicação está reiniciando demais, tem várias coisas que a gente criou monitorias muito boas para isso, através desse componente. Segredos. A gente já tinha um back-end de segredos, a gente simplesmente, para essa primeira fase, falou, vamos utilizar os próprios secrets do Kubernetes, não vamos fazer nada muito fora da caixinha nesse momento, a gente só precisava igualar. Estratégia de deployment, AB, Rolling Deployment e vários outros tipos são nativos do Kubernetes, não precisamos nos preocupar tanto com isso, já estava nativo. E enquanto na EC2 alguma interação necessária que existia com as EC2 era feita via Knife, a gente definiu que os desenvolvedores utilizariam tanto a dashboard de Kubernetes quanto o kubectl para poder interagir com o cluster, seguindo exatamente aquele mesmo esquema de níveis de permissionamento. Se você é um usuário do tipo desenvolvedor, desenvolvedor plus ou admin, e dependendo do que você consegue fazer ali. Quando a gente fechou essa primeira fase e falou, ok, fechamos, a gente tem todas as funcionalidades, a gente testou bastante isso, a gente declarou que a gente chamou de freeze da stack anterior. E o que significa isso? A gente falou, olha, nenhuma aplicação nova deve subir em EC2, deve sempre rodar no CoreOS, desde que não furasse as nossas premissas de que não fosse dependente de disco, etc. Ou seja, faz sentido estar no CoreOS, há benefício, venha e não entre mais em EC2. Isso ajudou bastante e o processo disso deu muito certo, porque a gente começou a atrair cada vez mais aplicações. Por quê? Porque a gente mirou para ficar igual, né? A gente queria ter as mesmas funcionalidades, mas no Kubernetes o igual já é diferente e ele é melhor. A gente tem, por exemplo, uma escalabilidade muito mais rápida das aplicações do que a gente tem em EC2. A gente tem uma agilidade muito maior na forma de operar.
com alguns comandos no kubectl ou trabalhando na dashboard, você consegue fazer muito mais coisas do que a gente tinha que fazer por pipeline, por Terraform, então era muito mais ágil. A gente ganha com o Docker a imutabilidade das aplicações. Então o chefe não vai lá eventualmente mudar um parâmetro ou mexer em alguma coisa no horário de produção e a gente poder acabar ali perdendo o nosso poder de entender o que está acontecendo. Existem vários mecanismos de health check, liveness probe, padrões dentro do Kubernetes que são mais elaborados do que o que a gente tinha naquela outra stack. E a gente tinha capacidade, com essa stack de monitoria, de monitorar individualmente cada aplicação baseada em métricas próprias. Então, a gente estimulou muito o uso de métricas do Prometheus para que as aplicações exportassem isso, e a gente facilmente, já de forma nativa, com a stack que a gente colocou, que é o Prometheus Operator, conseguia falar, olha, baseado na métrica tal, dessa aplicação, que é individual para ela, alarme sobre tais condições no canal, etc. Isso também foi muito legal. E como é que a gente abstraiu esse Kubernetes? Como é que a gente entregou isso? Qual era a superfície de contato que os desenvolvedores tinham com essa stack? Pipelines, a gente entregou a mesma nomenclatura que a gente fazia, pipelines no Jenkins ali, declarativas, etc. Existia uma DSL bem curtinha para a pessoa poder colocar. Essas pipelines aplicavam manifestos puros do Kubernetes que estavam diretamente numa pasta do Git. As aplicações eram feitas expostas por load balancer, exatamente como elas eram em EC2, e para você interagir e saber como é que a coisa estava acontecendo, você tinha os dashboards do Grafana e as métricas e indicadores ali para você saber como é que sua aplicação estava. Quando essa migração começou, os benefícios chamaram muita atenção e muitas aplicações começaram a chegar. Mas o que aconteceu? A gente começou a perceber alguns problemas. O maior problema de todos, sem dúvida, foi a mentalidade para desenvolver para EC2 versus a mentalidade de desenvolver para Docker. Eu gosto de fazer um paralelo de quem está desenvolvendo ou estava sempre acostumado a desenvolver para EC2, é como você está andando no seu carro particular. Você tem a sua memória, você tem só a sua aplicação rodando lá dentro, é um ambiente muito mais isolado, geralmente as aplicações podem escalar muito melhor se você manda mais recurso vertical. Já no Docker é como se você estivesse andando de metrô, você está compartilhando aquilo com muito mais gente, a ideia é que você multiplique horizontalmente, e tem várias outras coisas que esse mindset muda. Então, esse foi um dos maiores problemas que a gente enxergou. Outra coisa, conhecimento de Docker não estava nivelado. Tinha gente que manjava muito de Docker e sabia muito, e tinha gente que não tinha nem Docker instalado. Um dos reflexos disso é que começaram a aparecer imagens gigantescas de Docker dentro do nosso cluster, com mais de 2 GB, simplesmente por estar utilizando uma imagem base sem estar otimizada e coisas desse tipo. Outra coisa que pegou bastante, está muito relacionado com a ideia de colocar em EC2 as aplicações, é o dimensionamento de recursos. Quanto que a minha aplicação precisa de CPU e memória? Era muito difícil acertar isso, porque ninguém tinha muita noção de que essa aplicação escalando de forma horizontal, ela deveria ter um footprint de memória e CPU muito pequeno. Então as pessoas colocavam uma quantidade absurda de requisição para aquela aplicação. Outro problema, métricas e escalabilidade horizontal. No Kubernetes, se você não define um campo muito importante no seu deployment, que é a quantidade de requests que você precisa de CPU e memória, isso pode dar vários problemas no escalonador, de indisponibilidade, e isso estava acontecendo bastante. A gente não soube comunicar direito isso. Mais outro ponto, liveness probe e readiness probe, 2 pontos muito diferentes de quem está trabalhando com EC2 ou quem não está acostumado, que são conceitos diferentes. Então a gente teve durante muito tempo aplicações que subiam e se apresentavam como prontas para já receber tráfego e elas não estavam prontas de verdade, ou aplicações que não tinham um liveness probe ali, uma detecção se a aplicação estava realmente saudável ou não muito bem feita, e esse cara entrava em crash loop backoff e ficava o tempo inteiro restartando. Tempo de subida das aplicações, porque em EC2, se uma aplicação pode demorar 3 minutos e meio para subir no total, muito por conta do tempo da AWS, se sua aplicação demora 30, 40 segundos para subir, não tem tanto problema. Já em Kubernetes, quando você está no Docker, em menos de 1 segundo o seu container já está executando, e aí o tempo da sua aplicação aparece. Coisas que estavam mais ou menos escondidas na EC2 começaram a aparecer. Outra coisa, quando a gente conseguiu escalar horizontalmente várias aplicações, não foi muito bem dimensionado como é que isso tinha que ter parametrização de banco, seja por escalabilidade, seja por pool de conexões, seja por aquela quantidade de queries. Então durante um tempo a gente começou a explodir o banco de dados e a gente teve que fazer um processo de poder escalar melhor os bancos baseados no número de réplicas.
Isso aqui é mais uma questão filosófica. Para desenvolvimento em Java é muito comum, para quem trabalha com Spring Boot, trabalhar com profiles, e às vezes o arquivo de profiles fica dentro do jar, e isso é muito ruim. Você tem que buildar a aplicação de novo, buildar o jar de novo para poder trocar esse tipo de informação. E no Kubernetes a gente tinha config maps, que é muito mais flexível, e a gente teve um conflito aí de forma de fazer isso. Em suma, a gente teve muitos lift and shift. A pessoa simplesmente, os times pegaram e falaram, cara, tem muitas vantagens de ir para o Kubernetes, de todas aquelas que eu já mencionei, vamos para lá. E isso acabou, a gente percebeu que era muito uma falsa ideia de que Kubernetes implementa algumas coisas do 12 Factors para você, como se ele fosse tipo uma coisa mágica, né? O que a gente sabe que não é verdade. Só um pouco antes aí, pessoal, vou dar uma acelerada aqui um pouco na apresentação, porque a gente está um pouco em cima da hora, então já peço desculpa antecipada aí se eu der uma acelerada aqui. Com tudo isso que o Requena falou, problemas começaram a surgir, né? Como a gente utilizava manifestos de deployments, HPA, secrets no Kubernetes, aquele monte de arquivos YAMLs, começaram a surgir Ctrl+C, Ctrl+V de uma aplicação para outra. Então, com isso, teve uma falta de padronização nessa cópia dos manifestos para outro. Também houve uma explosão de load balances, no caso o NLBs, que é limitado dentro da AWS. Então, uma aplicação que utilizava NLB e precisava realmente do NLB, a outra que fez Ctrl+C, Ctrl+V, fez a utilização de NLB, sendo que não precisava disso. Falta de rotinas de UR map, nessas ocasiões que eu cheguei a falar anteriormente que o iFood precisa de alta escalabilidade ali em geração de vouchers, campanhas. Faltou uma rotina ali de warm-up para escalar anteriormente a quantidade de apps dentro do iFood, da aplicação no K8s. Gerenciamento de ciclos, assim como no EC2, era feito de forma bem ruim. Então, da mesma forma que era feito em EC2, era aberto tasks dentro do Jira e criado manualmente dentro do próprio Kubernetes mesmo. A queda de sistema de monitoria, então todas as apps sendo criadas dentro do Kubernetes, sendo migradas para dentro do Kubernetes, e a geração de várias métricas que o Prometheus capturava ali gerou quedas no sistema de monitoria que a gente não preveu. Sistema requerendo hardware diferenciado, igual o Requena falou que a gente utilizava um certo tipo de instância dentro da AWS. Não conseguimos enxergar isso no começo, que algumas aplicações realmente necessitavam de tipo de instâncias diferenciadas dentro do próprio Kubernetes ali. Muitas interações ainda com o time de SRE. Um exemplo disso é a própria Secret, que ainda é criada manualmente, assim como em EC2. Então, com tudo isso, da primeira fase, os problemas que nós identificamos, criamos essa segunda fase para estar consertando aqueles problemas ali, ou pelo menos amenizando. Então, com isso, adotamos o Helm, que é um empacotador dentro do Kubernetes, assim como o Deb é para Debian, RPM é para Red Hat, Helm é para K8s. Então, com isso, né, o ganho do Helm ali é a abstração e transparência para o próprio desenvolvedor, aquele monte de arquivo YAMLs que a gente tinha. Basicamente, com o Helm a gente tem dois, um para produção e um para desenvolvimento. Com isso, a simplificação, como pode ver ali na imagem lateral ali, que é bem simples uma definição de um arquivo em Helm. A padronização, então, a gente conseguiu padronizar dentro das charts tudo que a gente queria, toda a complexidade que a gente queria, a gente trouxe para dentro da chart, não para os arquivos de definição mesmo. Rotinas agendadas de warm-up, conseguimos dar isso de forma mais amigável para os desenvolvedores. Então, dentro da própria definição ali do arquivo de YAML ali, ele consegue definir rotinas de warm-up, quando que vai escalar, quais os horários. Geração de releases, o que isso quer dizer? Quando é gerado um novo deploy em Helm, ele empacota aquela aplicação juntamente com config maps, tudo mais e tal. Então, numa possível rollback ali da aplicação, ele traz isso tudo de volta. Na primeira fase do Kubernetes, não era feita dessa forma, o rollback ali era feito somente na imagem Docker e não nos arquivos de configuração. Então, o Helm ajudou muito com isso. O lifecycle da chart está em constante evolução, nossa chart aí em Helm. Então, várias novas funcionalidades, changelog para
exemplificar o que mudou de uma versão para outra. Um exemplo clássico que a gente utilizou o Helm, que foi bastante útil, foi na migração dos clusters de 1.14 para 1.16, onde várias APIs foram depreciadas, deprecadas, né? Acho que é a melhor forma de falar. Aquelas V1, Beta 1 tal, e na 1.16 não utiliza mais isso e ficou de forma bem transparente para o desenvolvedor ali, utilizando o Helm. Ainda na segunda fase, a introdução do Ingress, né, que reduziu drasticamente a redução dos load balance ali. A gente definiu por default que todas as aplicações utilizariam o Ingress. Em casos específicos, utilizariam o load balance específico para a aplicação. Só para exemplificar ali, a gente utilizava o Traefik como Ingress e atualmente a gente utiliza o Nginx. Então, com isso, a gente ganhou também novas métricas para o scaling ali, que é, por exemplo, métricas de requests. Então, para escalar também por request, além de CPU, memória e fila. Outros tipos de deployments, que é o Canary, AB e algumas transformações de camada 7 com o Ingress entrega isso. Para resolver todo aquele problema que a gente tinha da criação de ciclos manualmente, a gente utilizou a stack do Vault para isso. Demos mais autonomia para os devs, para que eles mesmo possam criar as suas ciclos em Kubernetes. Ganhamos também um versionamento dessas ciclos, caso alguma ciclo seja alterada erroneamente ou deletada, a gente faz o rollback dentro do próprio Vault. O Vault ali, juntamente com o Vault Injector, ele injeta automaticamente as ciclos dentro dos pods de forma automática. Ele tem uma integração também com o Service Account, onde aquela determinada aplicação consegue enxergar somente a secret dela. E também uma granularidade de acesso por parte dos desenvolvedores, onde eles conseguem enxergar somente a secret das apps que eles têm real permissão. Ainda também na segunda fase, aquele problema que a gente teve com Node único, né, que a gente utilizava tanto para apps quanto para infraestrutura. A gente separou isso, criamos uns nodes de infra, onde a gente moveu todos componentes de infraestrutura dentro do Kubernetes, por exemplo, Prometheus e outros ali para esse node apartado. Ganhamos com isso uma facilidade nos updates, onde a gente consegue atualizar somente os nodes de apps, de infra, master, etc. Outro tipo de node também que a gente criou ali foi o High Demand, onde a gente viu que determinadas aplicações necessitavam de algum tipo de perfil diferenciado ali da instância. Por exemplo, CPU, memória, uma rede mais rápida. Então, a gente viu isso e criou essa High Demand separado. O charting de Prometheus também, que antigamente ele monitorava tanto a app quanto a estrutura do Kubernetes, a infraestrutura do Kubernetes. A gente separou isso também. Além de colocar em node grupos diferenciados, a gente criou shardings diferentes. O externo DNS para criar DNS dentro do Route Fruit Tree. Então, de forma automática, toda aplicação que é criada ali dentro do Kubernetes, ele já cria um DNS de forma automática, não utilizando mais o Terraform para isso. Aí, no resumo de tudo, né, dessa apresentação nossa, essa migração de EC2 para Kubernetes. Cerca mais ou menos de 80% das aplicações estão em Kubernetes hoje em dia. A quantidade de cluster em produção são 14 clusters de produção, em média uma por BU. Node, temos aproximadamente 1.400 nodes de K8S, juntando até desenvolvimento também. Tá? Ganhamos também uma resiliência com o tempo de recuperação das aplicações de forma mais ágil dentro do Kubernetes. A autonomia que demos para os desenvolvedores, por exemplo, para eles setarem as secrets no Vault é bem melhor, mais rápido, né? O scaling muito mais rápido por CPU, memória, fila, requests e outras coisas mais. Menos tempo e menos passos e sistemas para serem conhecidos, como Terraform, Kong, Chef e outros. Então, o Kubernetes reduziu bastante isso. E a gente, assim, também compilou aqui um resumo de lições aprendidas em relação a essa jornada que a gente fez, que ainda não acabou. A gente vai falar até um pouquinho depois, tem um slide sobre próximos passos, mas é uma compilada de coisas que a gente gostaria que outras pessoas tivessem nos dito antes da gente começar essa saga, né? Primeiro, conversar com os times de desenvolvimento.
Então, assim, saber qual é o nível que o time de desenvolvimento tem em relação a Kubernetes, em relação a Docker, escalabilidade horizontal, etc., para que você possa preparar uma melhor documentação, um treinamento, ou qualquer coisa assim, isso teria ajudado bastante. Outra coisa que a gente aprendeu é que mudanças nas aplicações são inevitáveis. Houve sistemas no iFood que tiveram que ser quase que totalmente reescritos para rearquitetar, etc. Teve uma participação bem ativa de parte do time de SRE em relação a esse tipo de abordagem. Do que a gente passou, acho que implementar padrões o quanto antes é sempre bom. Às vezes os padrões eles são evolutivos, né? Você começa de um jeito, etc. Mas o importante é você ter um padrão. A gente pecou um pouco em tentar fazer as coisas de maneira muito, de várias formas, fazer a mesma coisa de várias formas. Isso estragou um pouco nossa experiência. Como eu já tinha falado, o ideal é achar um equilíbrio entre a abstração e a flexibilidade. Então, assim, eu quero o quanto eu quero que os desenvolvedores precisem saber sobre essa nova tecnologia, e essa decisão vai ser de acordo com o perfil do time, de acordo com o perfil da empresa, mas é muito importante que você pense nisso quando você começa a fazer o seu projeto. Isso vale para todo mundo, time de SRE, desenvolvedores, etc. Estude sistemas distribuídos, a gente entende que microserviços seguem os mesmos padrões, ou praticamente os mesmos padrões de sistemas distribuídos, com failover, com circuit break, nunca confiando que a rede é 100% de disponibilidade, que sistemas podem cair a qualquer momento, e ele tem que ter resiliência para isso, né? Uma coisa que nos ajudou muito é essa decisão que tipo de aplicação vai ou não vai para o Kubernetes. Isso facilita muito o tipo de tecnologia que você vai ter que aprender, o tipo de complexidade que você vai inserir dentro do seu cluster. E criar versões e lifecycle para toda nova fase implantada. Isso foi uma coisa que a gente demorou muito para fazer. Então a gente estipulava um padrão, uma forma da gente fazer as coisas, e a gente descobria um problema, colocava uma versão nova, por exemplo, o Helm, a gente agora vai todo mundo usar Helm, mas a gente não falava quando ia aposentar a versão antiga, que era quando a gente vai poder fazer a aplicação, parar de fazer a aplicação de manifesto puro ou não. Então, esses life cycles e tratar todas essas partes do projeto como produto mesmo é bastante importante. A gente tem, na verdade, agora novos desafios. Como eu falei, essa apresentação ela foi feita há um tempo atrás, não muito, mas a gente já está atacando todos esses pontos e alguns deles estão quase prontos. Por isso que eu falo que a gente teria um desdobramento de uma terceira fase, que poderia dar uma outra palestra, que seria bem interessante. Mas um dos problemas que a gente quer atacar, e na verdade, como eu falei, já vem atacando, está quase resolvido isso, é essa questão de baixa granularidade de acesso. Se vocês lembram, eu falei algumas vezes durante a apresentação, e o Hugo também, que a gente tem 3 níveis de acesso: desenvolvedor Plus e administrador. Isso vale para um cluster inteiro. Então, se você tem um nível de administrador de desenvolvedor Plus, você tem isso dentro de um cluster todo. E aí a gente tem, obviamente, que ganhar a granularidade desse acesso dentro do cluster. Então, a gente está com um sistema novo de autenticação baseado em OpenID e a separação dos namespaces. Então, a gente quer colocar várias aplicações dentro do mesmo namespace, porque os desenvolvedores tenham mais e mais acesso lá dentro e não no cluster todo, e eles tenham mais autonomia, mais poder de resolução de problemas, etc. Ainda sobre os desafios que nós temos aí com esse monte de microserviços comunicando entre eles. Então, a parte da observabilidade ali, que até o Fernando apresentou na apresentação dele, juntamente com tracing. Então, iremos utilizar um Service Mesh e já escolhemos ali a tecnologia, vai ser o Istio nesse caso. A resiliência do sistema de métricas e monitoria ainda é um problema. Na verdade, eu já falei disso também naquela apresentação que eu comentei que está linkada. Mesmo fazendo sharding, mesmo fazendo uma coisa, ainda existem problemas. Então, a gente está num processo de implantação do Cortex. Está quase para entrar em produção já, como eu falei, já faz um tempo que a gente está debruçado em cima disso, né? Finalizando a apresentação, então a necessidade que a gente viu também é a camada de validação. Então, para validar todos aqueles manifestos, tal, governança, segurança. Vamos utilizar para isso o PA também dentro do Kubernetes. Pessoal, tem bastante referências. Os slides já estão publicados no Speaker Deck, e em alguns lugares eu posso passar depois a URL. A gente vai abrir agora para perguntas, na verdade, lembrando que as perguntas vêm do slide, então vou deixar aqui a parte de contatos. Eu acho que eu tenho que parar de compartilhar a tela agora. Pronto. Boa. Valeu, Requena, Hugo. Valeu, pessoal, por estar segurando aí esses minutinhos a mais. A gente vai abrir para as perguntas para responder pelo menos 2 do que vocês mandaram lá, e a gente estende aí no máximo 10 minutinhos para ninguém
ficar muito presos, acho que todo mundo aí está com fome, enfim, tem compromissos, então a gente não vai atrapalhar muito a agenda de vocês. Então, indo aqui já para as perguntas, a primeira delas é essa do Fred. Quais eram as principais limitações do EKS em relação ao COPS? Legal. Para a gente, Fred, foi basicamente a quantidade grande de tuning que a gente fez em cima da API. Para quem já operou EKS, sabe que você tem pouca flexibilização em relação ao control plane do Kubernetes. Então, a gente tem tuning de número de requests, de tempo de análise de HPA, a gente tem sistemas de autenticação, onde a gente usa um outro IDP para fazer autenticação. Então, fora que assim, esse projeto já tem mais de 1 ano e tanto, e quando a gente começou esse projeto, por exemplo, o EKS não tinha a possibilidade de você ter grupos de nodes diferenciados. Hoje ele já tem, já existem aí várias outras alternativas, inclusive até o EKS puro, com EKS CLI, etc. Mas essa foram algumas das limitações, e sempre lembrando assim, qualquer serviço gerenciado, ele tem menos, ele é menos flexível. Então, assim, lembra que a gente está falando de uma realidade do iFood onde escalabilidade é extremamente importante, onde a quantidade de requisições é assombrosa. Então, por isso que a gente sempre gosta de dar contexto com números, etc. Antes de falar, tipo, a gente simplesmente escolheu isso aqui porque a gente achava bonito, é porque a gente tem um contexto por trás bem pesado e bem diferenciado quando a gente tem que lidar com escalabilidade, parametrização, etc. Foram mais ou menos isso mesmo. Boa. Próxima pergunta do Anderson. Como vocês controlam as alterações nos recursos do Kubernetes aí no iFood? Me perdoem que eu não sou técnica, mas chutei que Cauê são Kubernetes. O apply dos YAML rodam em algum pipeline ou na máquina do SRE? Exemplo, novo path no Ingress. A gente não dá acesso a ninguém fazer apply direto da máquina, isso tudo é através de pipeline. Como eu falei, o iFood está em constante mudança, assim, então eu falei muito de pipeline de Jenkins, de validação dos YAMLs, etc. A gente aposentou já essa stack, a gente já não fala que já não há mais suporte para ela, então a gente só faz as coisas via Helm, e quem faz essa aplicação, etc., tudo é através de pipeline, tá? Então tem o processo de validação, etc., mas mesmo assim a gente ainda fica com uma certa limitação, eu ter que ficar brincando ali com algumas ferramentas de CLI, etc. Por isso do OPA, por isso às vezes alguma coisa que eu não quero que entre no ar, eu preciso reforçar isso já na camada do Kubernetes, ou na pipeline também, se for possível. Mas a ideia é que a gente aumente cada vez mais essas validações, pensando em segurança, estabilidade do cluster, etc. Boa. Mais uma pergunta do Fred. Os clusters de Kubernetes são gerenciados individualmente ou utilizam alguma ferramenta multi-cluster, como Rancher? A gente não usa Rancher, a gente gerencia eles diretamente, e a diferença é que a gente não gerencia eles na mão, né? O que a gente faz a gente criou uma série de abstrações, de pipelines de atualização de clusters, etc. E nessa terceira fase, como eu já falei, que já está bastante avançada, a gente criou uma outra abstração bem diferente do tradicional para poder provisionar COPS. Isso daria uma outra conversa bem interessante, que eu convido aqui o Gabriel Tiossi para falar sobre isso depois. Mas a gente gerencia através de automações que nós criamos, mas individualmente. A gente não usa Rancher ou nenhum middle ali em cima de gerenciamento deles. Muito bem. Pergunta do Eduardo, qual a diferença de sysadmin para SRE? Vai, fique. Quem quer variar? Boa pergunta. Bom, na literatura, eles dizem que sysadmin é a função tradicional, não moderna, cloud native. Mas, na real, se você for olhar no perfil de descrição de emprego, de oportunidade de trabalho que tem por aí, a maioria das coisas que estão relacionadas a SRE, no fundo são questões relacionadas à operação e sysadmin. A grande mudança de paradigma, que talvez seja o ponto-chave, é que a pessoa tem que estar ali com a habilidade de aprender, saber lidar com programação
e lidar com a arquitetura distribuída, que seria o grande diferencial. Mas, no fundo, é a mesma coisa ali, porque é a operação de TI. Aí, o Daniel, quiser complementar. Assim, eu acho que existe o mundo do RH, como ele quer definir uma vaga, como ele quer vender essa vaga, e aí a palavra DevOps foi largamente utilizada como cargo, e ele virou, e é cargo hoje em dia, acho que não tem problema nenhum nisso, mas a gente sempre, por baixo dos panos, a gente fala, cara, o que a gente faz é administração de sistemas. Se você faz isso de forma automatizada, se você faz isso codando, ajudando a arquitetar uma aplicação, etc., vai a questão de responsabilidade. Até SRE dentro do Google existem dois perfis. Existe o perfil dentro do Google onde o cara tem muito mais background de infraestrutura e etc., e ele coda muito, e ele aprendeu a codar bem, e o outro cara que tipo, desenvolvia muito bem, mas sempre teve interesse na parte também mais de redes, etc., e ele entra no time. Então, mesmo dentro do time de SRE, que SRE sim é um cargo, ele nasceu para ser um cargo dentro do time, dentro do Google, até ali você tem uma certa diferenciação. Então, eu acho que sysadmin é simplesmente nomenclatura. Se você é um sysadmin que atua de acordo com essa nova nomenclatura que estou chamando de SRE, você pode falar o que você quiser. Eu sou um sysadmin, trabalho numa área de SRE e nunca tive problema de rejeição em relação a isso. Eu acho que é mais uma nomenclatura mesmo. Boa. Pergunta do Bruno. Qual é a melhor forma de discutir budget e tempo do time para criar estratégias de Chaos Engineering? Essa pergunta é boa, hein? A melhor forma de discutir isso, na verdade, tem uma controvérsia, pelo menos até onde eu vi, é que tem gente que considera que quando você está implementando engenharia do caos, o Chaos Engineer, ele entra em tese no seu error budget. Mas se você está pensando que aquele teste vai fazer uma parada programada, que aquele momento é um momento que a parte do ambiente não vai rodar, ele não necessariamente entraria nesse contexto de gastar o error budget. Mas quando está discutindo não com a equipe especificamente, mas está discutindo com a área de produto, ou a área que é responsável pela aplicação, e só faz sentido discutir error budget quando você está falando com a área de aplicação, é que o grande desafio é como é que você propõe um acordo que você diz, olha, qual é o limite tolerável de erro da aplicação? E isso, a melhor forma é o consenso, não tem um atalho, é um acordo que é estabelecido junto com a área de produto. E muitas vezes a área de SRE, e também com os desenvolvedores. A equipe que está cuidando ali de SRE, ela tem que, eu já vi isso, ela tem que chegar assim, galera, por que vocês não estão mandando coisa para a produção ou não estão mudando a arquitetura? Isso eu já vi acontecer, quer dizer que a equipe não está inovando ou a área de produto está pensando em descontinuar o produto, e aí significa que o teu esforço como da área, ela pode estar direcionado para outra equipe. Eu acredito que eu não respondi corretamente com o que você queria, Bruno, porque não tem um tiro certeiro. Eu queria fazer um comentário sobre a pergunta do Bruno. Eu sei que o Bruno não perguntou exatamente sobre isso que eu vou responder, mas eu acho importante pontuar, porque a palavra a expressão de Chaos Engineering, etc., ela entrou na pauta de novo faz um tempo aí para trás, e eu acho importante salientar uma coisa, gente. A não ser que seja muito bem acordado entre uma área de diretoria, etc., que queira expor algum problema sem avisar ninguém e falar, vamos fazer Chaos Engineering, não faça. Porque, assim, você pode ter uma estratégia de querer fazer isso para demonstrar algum problema de resiliência, etc., mas isso tem que estar muito bem acordado com todo mundo. Porque você fazer Chaos Engineering sem que você tenha o mínimo de preparação de, realmente as aplicações estão prontas para ter failover, etc., e você simplesmente sai desligando as coisas, é certeza absoluta que você vai arrebentar com o seu negócio. Não é isso para que serve o Chaos Engineering. É para você fazer um teste de se todas as precauções que você já tomou estão funcionando em uma situação de caos. Então, assim, é importante a gente salientar isso, porque vai saber, né, hoje em dia a gente é orientado a buzzword, e alguém sai puxando o cabo e fazendo um monte de coisa que não deve, e eu sei que não é o caso do Bruno.
tá? Eu conheço, não é isso, mas eu acho importante pontuar que para a gente não entrar na chaos engineering, puxa, tipo, derruba a conta inteira, vamos ver o que acontece. Geralmente você faz isso para testar a resiliência de algo que foi implementado e pensado, tá? Em modelos tradicionais vale a pena começar no sentido tradicional, uma parada programada no fim de semana, que todo mundo está ciente, como o Requena comentou, e algumas vezes, como é uma parada programada, você faz o teste e valida, e a partir daí você tem métrica para dizer e evoluir, e aí fica mais fácil negociar o error budget. Boa. Última pergunta, então, para a gente poder anunciar os vencedores do sorteio. Dentro dos 500 Food Lovers, quantos são do time de sysadmin? Larissa, são 500 Food Lovers mesmo? Você tem essa informação? Porque eu tô achando que é mais de área de tech. De área de tech? Eu não tenho exatamente, mas a gente já passou dos 500, tá nos quase 600 e pouquinho. Tá. O time de então 600 e pouco. O time de SRE tem, se eu não me engano, o Hugo me ajuda, tá? Eu acho que são 15 pessoas, 14 pessoas? Isso. Técnicas, né? Acho que aí tem gerentes, etc. Mas tecnicamente falando, acho que são 15 pessoas. Isso do time de SRE. Lembrando que a gente tem um time de NOC, um time de suporte, a gente tem algumas outras coisas, mas o time de SRE, ou de sysadmins, vamos pensar assim, são... eu posso com certeza estou esquecendo gente, tá? Mas eu acho que são 15 pessoas. Isso. Lembrando que tem vagas também. Boa, temos vagas. Vocês vão receber, a gente gravou o Meetup, né, gente? Então vocês vão receber aqui para assistir de novo e também o link das vagas para quem tiver interesse. E agora anunciando os vencedores para todo mundo poder ficar liberado, poder comer feliz e tudo mais. Então, quem ganhou, eu vou falar os arrobas, porque eu não sei o nome de todo mundo, mas o cardápio.digital, B_Gonçalves_102 e Dani Rueba, com H, não sei como fala. Mas a gente vai entrar em contato com vocês pelo Instagram para passar todas as informações do voucher para vocês poderem usar, e também vamos mandar o formulário de feedback, que é muito importante para vocês responderem, falarem o que acharam, que outros temas vocês gostariam de ver aqui para a gente poder continuar trazendo conteúdo relevante. Obrigada a todo mundo, principalmente Requena, Hugo e o Ike. Larissa, Oi. tem que agradecer que tem uma pessoa de Assunção participando. A pessoa arrasou. Estamos muito internacionais. Muito obrigada, pessoa de Assunção participando, vou tentar resgatar aqui o nome da pessoa que ela mandou. Ricardo Amarília. Espero que tenha falado certo. Se ele está até aqui, continuou firme e forte. Muito obrigado, Ricardo. Um especial para o Ricardo também, mas obrigada a todo mundo de verdade, gente. A gente se viu, tem Sergipe, tinha gente de todo canto mesmo. Tinha Canoa, o Brasil inteiro participou e Aracaju, arrasamos, gente. Muito obrigada, a gente se vê. Eu morei lá também. A gente se vê no próximo Meetup com um monte de gente do Brasil inteiro também, assim esperamos. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Valeu.